O governo Lula não escapa de nenhum lado. Em todas as áreas que você procura, você acha uma ligação com o crime organizado. Olá, é do Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Esse negócio do like e do repost faz toda a diferença, e você verificar se está inscrito no canal também, com o tal do sininho das notificações. Isso faz com que o YouTube mande para mais e mais pessoas, vejam se estão inscritos no canal. Muita pauta para falar hoje, então vou direto ao ponto. E é curioso, e não que eu creia que exista lei no Brasil, mas a maneira como isso foi feito diz muito sobre as intenções do Alexandre em fazê-lo. Bem disse o João Luiz Mauad no X que o crime de injúria, via de regra, é de ação penal privada, ou seja, a representação criminal é condicionada à vontade da vítima, e mesmo que se admitisse que o Ministério Público pudesse fazer isso de ofício pelo fato do Lula ser um servidor público, ainda assim não existe nenhuma razão para essa ação ser distribuída diretamente para o Alexandre, sem passar por sorteio. Em outras palavras, isso foi um instrumento pensado para cair nas mãos do Alexandre e colocar o Flávio em uma posição de pressão. Isso é uma tentativa de intimidação do Flávio Bolsonaro por parte do Alexandre de Moraes. Não tem o vídeo do Flávio? Meu roteiro está com a citação. Eu mandei o vídeo do Flávio. Eu não quero a citação. Mandei o vídeo, pô. O vídeo é muito melhor que a citação. Essa nota aqui, isso é uma bosta. Cadê o vídeo do Flávio? Não tem? De um círculo jurídico para tentar me intimidar. Bota aí desde o início. Seja o início de um círculo jurídico para tentar me intimidar e tentar me inibir de falar o que eu penso. Aquilo ali é pura liberdade de expressão. Todo mundo sabe da relação do Lula com o Maduro, e nós vamos aqui, assim que formos intimados, pedir, entrar com a exceção da verdade, e pedir que o ministro Alexandre de Moraes ele peça ao governo americano toda a documentação que existe com relação à prisão do Maduro e a sua relação com o Lula, porque quem está acusando o Maduro de ser terrorista é o governo americano, não sou eu. Quem está aqui, a ligação histórica que existe entre Lula e Maduro é pública. Então, sinceramente, eu não entendi qual é a intenção do ministro Alexandre de Moraes em aceitar abrir um inquérito como esse, né? Então vamos aguardar, e não vou me calar, vou continuar acusando e falar a verdade sobre quem é Lula, que é ligado a ditadores, a marginais, a terroristas. É isso que ele cultivou, é isso que ele pratica com todo o seu posicionamento, sentado na cadeira de presidente da República. Ao invés de colocar o interesse do povo brasileiro em primeiro lugar, ele continua priorizando as suas preferências ideológicas, que acabam trazendo prejuízo para o povo brasileiro. Tem um trecho da nota que vale a pena ler aqui para vocês. Ele também publicou uma nota enorme que eu não vou ler porque é muito chato. Eu odeio esse linguajar de nota. Alguém da campanha precisa orientar isso. Isso não se comunica com o público com linguajar de nota. Mas tem um trecho aqui que é interessante. Reiteramos que não cederemos a intimidações ou ao uso do aparato policial e judiciário para silenciar a oposição. O governo Lula deve explicações sobre suas relações com a ditadura venezuelana, e nenhuma pressão impedirá nosso dever constitucional de fiscalizar e defender as liberdades fundamentais dos brasileiros. E isso é muito interessante, porque o que é que disse o Flávio no post dele? O original, o que deu origem a essa história. Vê se coloca pra gente aí, por favor, Gabriel. Isso. Lula será deletado. É o fim do Foro de São Paulo. Tráfico internacional de drogas e armas, lavagem de dinheiro, suporte a terroristas e ditaduras, eleições fraudadas. A única afirmação que ele fez foi de que o Lula seria delatado. Não deletado, delatado. Sobre a pressão do Maduro, ele afirmou que aquele seria o fim. Sobre a prisão do Maduro, ele afirmou que aquilo ia ser o fim do Foro de São Paulo, que reconhecidamente se envolve com o tráfico internacional de drogas e armas. Reconhecidamente. Afinal, não era só o Maduro
Também as Farc faziam parte do Foro de São Paulo. E o Lula. Lavagem de dinheiro, suporte a terrorista, ditadura, eleição fraudada, tudo isso é verdade. Então, quando o Flávio fala alguma coisa sobre o Foro de São Paulo e a ligação dele com esses crimes, e automaticamente o Lula pensa que aquilo é sobre ele, eu acho que isso diz mais sobre o Lula do que sobre o Flávio. Né? Ele estava se referindo ao Maduro. Mas eu entendo que o Lula tenha achado que era sobre ele. Né? Afinal, as ligações do Lula com o Maduro são evidentes. A gente sabe, por exemplo, que o Maduro financiou as campanhas do Lula e do PT. E a gente sabe porque os marqueteiros do PT admitiram, disseram que receberam. A gente sabe que também que o inverso também era verdade, que o dinheiro roubado do PT do Brasil ia para a Venezuela. Financiava a campanha na Venezuela e uma parte vinha para o Brasil, a gente sabe disso. A gente sabe como o Maduro foi recebido no Brasil, a posição pública do PT sobre o regime Maduro e a posição em relação à Venezuela. Há alguma discussão a esse respeito? Tem alguma coisa aqui que não seja verdade? Essa nota do PT aqui sobre as eleições na Venezuela é falsa, não? Ah, bom. E vem cá, pergunta. Esse cara que está sob julgamento nos Estados Unidos é por quê? É por liderar um cartel narcoterrorista? Ah, é? E eu não posso falar sobre isso, não? Por quê? Só de raiva, eu vou dedicar um pedaço do programa sobre isso. Eu vou dedicar uma parte do programa só para relembrar a vocês algumas das ligações do Lula com o crime organizado. Talvez vocês se lembrem de algumas delas, mas é sempre bom citar para que ninguém se esqueça. Eu sei que alguns ex-amigos dizem que eu não faço jornalismo sério, que para eles é dar palpite, né? Os palpiteiros, mas deixa eu fazer um pouco de jornalismo sério aqui, citando fatos comprovados sobre as ligações do Lula com o crime organizado. Por exemplo, eu tenho idade para me lembrar da época, porque eu tenho mais de 3 anos de idade, da época que a senhora Luciane Barbosa Farias teve pelo menos 2 reuniões no Ministério da Justiça do governo Lula, à época chefiado pelo atual ministro do STF, Flávio Dino. Vocês sabem quem é essa Luciane Barbosa Farias? É a esposa do Clemilson dos Santos Farias, que é o conhecido Tio Patinhas, o líder do Comando Vermelho no Amazonas, que foi preso em dezembro de 2022. Quando ela e o marido foram condenados, ela foi condenada junto com ele, foram condenados na segunda instância por lavagem de dinheiro, associação para o tráfico e organização criminosa, ela foi condenada a apenas de 31 anos de prisão e foi sentenciada a 10, mas está recorrendo em liberdade. E ela teve reunião com os secretários de Política Penal do Lula, Rafael Velasco, de Assuntos Legislativos, Elia Vaz, e com a coordenadora do PRONASSE, o Programa Nacional de Segurança Pública, com cidadania, né? Tamires Sampaio. Fala pessoal, tá gostando desse vídeo? Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal Olavo Edu Carvalho para receber notícias quentíssimas todos os dias. Isso ajuda demais o nosso trabalho e o YouTube irá recomendar para mais pessoas. Então não posso lembrar que os líderes do Comando Vermelho do Amazonas estão sendo recebidos pelo Ministério da Justiça e pelas pessoas-chave da segurança pública no governo Lula? Posso falar sobre isso ou não? Será que eu posso falar, por exemplo, sobre a presidente de uma ONG de São Paulo ligada ao PCC ter se reunido com os ministros do governo Lula em pelo menos 3 ocasiões entre 2023 e 2024? Essa mulher, essa Luciana Neves, foi presa em uma investigação da Polícia Civil de São Paulo em 14 de janeiro de 2025, na investigação Screen Fake, sendo suspeita de promover ações judiciais ilegítimas para desestabilizar o sistema de justiça criminal e colocar a opinião pública contra o poder estatal.
E de acordo com as suas investigações, a sua ONG atuava a serviço de quem? Do PCC. Essa que estava reunida também com os ministros do governo Lula. Pode falar ou não? Pode falar sobre o veto do Lula, a lei que proibia a saidinha de presos no regime semiaberto? Que teve que ser derrubada pelo Congresso? Ou não pode falar sobre a complacência do governo Lula com o crime? Tem pouca gente que sabe dessa aqui. Mas tem o decreto 12.341 de 2024 que amarra a mão das forças de segurança pública no combate ao crime no Brasil. É o decreto do Lula que estipulou previsões totalmente vagas, que colocam o policial sobre risco de processo administrativo em operações que o criminoso venha a ser neutralizado. Só como exemplo, por exemplo, você tem o inciso 5º do artigo 2, diz assim: a força deve ser empregada com base com bom senso, prudência e equilíbrio, de acordo com as circunstâncias do caso concreto, com vistas a atingir um objetivo legítimo da aplicação da lei. Os órgãos profissionais de segurança pública devem assumir a responsabilidade pelo uso inadequado da força, após a conclusão de processo de investigação. A gente já viu como é que isso acaba. Isso é para ferrar com o policial. Como no caso da operação lá no Rio. Eu cito isso porque é o caso da operação lá no Rio, onde os policiais foram absolutamente massacrados pelo governo Lula depois de terem cancelado o CPF de vários vagabundos. Então tem que falar disso, eu vou falar pra cacete sobre o governo Lula com as suas ligações com o crime internacional, com o governo Lula que recebe gente do Comando Vermelho do PCC nos ministérios, que amarra a mão da polícia enquanto alivia pro crime organizado. Vou falar disso pra cacete. Vou falar sobre o governo Lula ter cortado 708 milhões de reais da verba para o combate à criminalidade do Orçamento Federal 2024. 31, redução de 1/3, justamente na parte que combate o crime organizado. Vou falar. O governo Lula não escapa de nenhum lado. Em todas as áreas que você procura, você acha uma ligação com o crime organizado. Eu não sei se vocês lembram, mas em 2024 o governo Lula realizou uma série de campanhas contra a disseminação de notícias falsas em parceria com a Choquei. Vocês lembram disso? O governo Lula fez a parceria com a Choquei para proibir a disseminação de notícias falsas. A Choquei tinha sido incluída pelo governo Lula num mapeamento de influenciadores. Entre 2023 e 2024, foram pelo menos 17 interações entre o perfil oficial do Ministério da Saúde e a Choquei. Os valores ainda são incertos, mas a Choquei jura que trabalhou de graça no governo Lula e eu não sou idiota para acreditar nisso. Seja como for, o dono do perfil de fofoca, que é tão amigo do Lula que aceitou trabalhar de graça, segundo ele, foi preso hoje pela Polícia Federal em uma investigação que o identificou como um dos integrantes de um esquema de lavagem de dinheiro que movimentou mais de 1,6 bilhão de reais do crime. Por isso que não estava trabalhando de graça. É mais uma coincidência? Ou o Lula vai dizer que não conhece? Tem uma fotinho aqui. O Lula conhece ele, não? Ah, tá. Esse aí que foi preso hoje. De repente você acha que é uma coincidência, muito doido, né? Essas ligações não tem nada a ver. Mas olha que engraçado. Quem também foi preso nessa mesma operação, que prendeu o dono da Choquei, foi o MC Ryan, ou Ryan, sei lá qual é o nome dessa porra, que também tem ligações com crime organizado. Vocês imaginam que esse MC Ryan o Ryan é o quê? É eleitor do Lula ou do Bolsonaro? Não precisa ter dúvida, não. Ele vai responder pra você. Faz web! Vai dar PT! Vai dar... Vai dar PT, CDS, filha da puta!
Faz o L. Vai dar PT, vai dar... Vai dar PT, CDF, filha da puta! Alexandre, só para saber, isso pode ou isso não pode? Eu pergunto, porque, seja sincero, você no chat me responda aqui. Você sabia dessas coisas? Você sabia disso? Eu não sabia, eu fui descobrir hoje. Porque a reflexão é a seguinte: como é que você pode ter uma eleição justa se a população não pode falar sobre essas coisas, se o candidato não pode falar sobre essas coisas? A mídia esconde, né? E aí nem a mídia independente, nem o candidato de direita podem falar sobre essas notícias verdadeiras, porque, segundo o Alexandre, isso pode levar a conclusões equivocadas, fatos verdadeiros que podem levar o eleitor a conclusões equivocadas. Isso está escrito nas decisões deles. Eu vou falar, porque esse mesmo Lula aí, que em todos os casos que eu citei beneficiou o crime organizado, tirou a verba do combate ao crime organizado, resolveu dar uma entrevista ontem dizendo que a guerra contra o PCC e o Comando Vermelho é do Brasil e não dos Estados Unidos. Qual é a guerra exatamente do Brasil contra o PCC e o Comando Vermelho? É essa guerra de receber integrantes dele no seu ministério, Lula? Ou é o fato de você vir aos Estados Unidos ou mandar o seu ministro das Relações Exteriores aos Estados Unidos para fazer lobby em favor do PCC e do Comando Vermelho para que eles não sejam designados como organizações terroristas, né? Em vez de ficar do lado dos brasileiros, fica do lado das organizações criminosas. E o Lula diz, não, vamos resolver com as instituições, né? As instituições brasileiras vão combater o crime. Tá dominado, tá tudo dominado. Que instituições são essas? As que tentam derrubar a CPI do crime organizado? As que derrubaram o relatório da CPI do crime organizado? Ou as que o relatório da CPI do crime organizado dizem que estão envolvidas com o crime organizado? Quais instituições? Por isso que o Alexandre quer me prender. Porque os caras não conseguem me calar, não conseguem me refutar, querem me prender. Eu sento o dia que for para debater com qualquer vagabundo desse, em qualquer lugar que esteja defendendo essa pauta. E não é porque eu sou, como dizia o Emílio, fodão do debate, não. É porque os fatos são esses, são os fatos. Alguma das coisas que eu falei aqui no programa é mentira. Tá tudo reportado, vocês podem pesquisar. O Paulo Figueiredo Show tem um formato que é um formato que não é um formato tradicional. Né? Outro dia veio uma pessoa que eu gosto muito, entende muito de YouTube, dizendo, não, o formato que o YouTube está premiando é um formato mais de vou revelar hoje o que acontece, e você não faz isso, você é muito jornalístico, o YouTube acaba não premiando o seu conteúdo. Eu falei, foda-se o YouTube, eu vou continuar fazendo jornalismo de qualidade. O que é jornalismo de qualidade? O que é jornalismo sério? É dar palpite sobre os assuntos? Não, é falar para vocês e mostrar tudo que eu falo. Tudo que eu falo aparece na tela aqui do lado. Tem uma pessoa, o Gabriel tá aqui, para mostrar a vocês as coisas que eu falo, para eu não ter que ficar mostrando aqui. Não sei se vocês lembram, o Paulo Figueiredo Show começou comigo, eu sozinho, bloco eu sozinho, antes de eu ter apoiador, antes dos meus patronos Gold, que eu agradeço muito, era eu sozinho, era só eu. Então eu escrevia tudo e tinha que ficar aqui, não sei se vocês lembram, no mousezinho, lá no estúdio antigo, ó, clicando, mostrando as coisas. Olha aqui, ó. Então não tem palpite, não tem achismo, tem os fatos, tá tudo mostrado. O Trump voltou. Isso já deve ter tirado um peso das suas costas. Mas e o Brasil? O nosso país continua atolado e achar que só a vitória do Trump vai resolver tudo é ilusão. Nada vai mudar sozinho. E pode ter certeza de uma coisa, ficar xingando muito nas redes sociais não vai fazer diferença nenhuma. Você vai continuar esperando alguém fazer alguma coisa por você? Um político? Um salvador da pátria? Esquece. Se ninguém tomar uma atitude, nada acontece. Eu tô fazendo a minha parte. Eu parei a minha vida por isso. Mas, se você quer saber como pode ajudar sem precisar largar tudo, a resposta é simples, apoiando
quem está na linha de frente. Sem esse apoio, sem essa linha de suprimento, esse trabalho morre. Sem estrutura, ninguém avança. Então acessa www.paulofigueiredoshow.com/apoie e com $5 por mês você pode fazer parte disso. Se puder mais, eu recomendo, seja um patrono Gold e participe ativamente no grupo que me ajuda a pautar esse debate. O que vai definir o futuro é quem faz e não quem reclama. A escolha é sua.